Vendo o programa fitness de 30 quilos que te emagrece em 15 dias, de maneira rápida, de maneira eficaz, você não precisa sair de casa, não precisa deixar de comer bolo, não precisa deixar de fazer nada, é só comprar por R$ 59,90. E aí galera, beleza? Me chamo Rodrigues Teixeira e é uma alegria ter você aqui no nosso canal. Você não vai mais cair nessa, né? A gente está aqui no canal fazendo justamente uma jornada de conhecimento, onde em posse do que a gente tem compartilhado aqui com vocês, é justamente o que a gente precisa para não cair mais nessas ciladas. Entender o nosso organismo, entender o nosso metabolismo, encaixar no nosso dia a dia princípios e atividades que fazem com que a tomada de decisão associada ao processo de emagrecimento seja muito mais eficaz e muito mais ajustada ao nosso dia e ao nosso comportamento. Sabendo disso, a gente precisa entender como funciona o nosso corpo. E hoje o objetivo desse vídeo é justamente oferecer os primeiros passos para o emagrecimento real. O que eu tenho que fazer e o que eu tenho que entender sobre emagrecimento para que eu consiga alcançar meus resultados. Quando eu comecei minha jornada, eu nem sabia muito bem o que era emagrecimento. A gente vive em uma sociedade setada em diversas expectativas relacionadas a padrão de beleza, comportamento, nossa imagem, e acaba que a gente mergulha nos processos sem muita informação. A gente sai por aí tentando se exercitar, sem uma consulta prévia, sem um mínimo de conhecimento para entender como o nosso corpo funciona e como observar ele funcionando também no nosso dia a dia, para que o nosso próprio corpo nos entregue uma informação de qualidade acerca do próprio processo. Dentro dessa perspectiva, nós vamos hoje oferecer para você informações básicas acerca de como funciona o nosso organismo, como funciona o nosso metabolismo, quais são os 3 principais pilares do emagrecimento e como adaptar isso tudo ao seu dia a dia. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário e ativar o sininho para acompanhar tudo que a gente está oferecendo aqui para você. O seu corpo ele precisa de proteínas, gorduras, carboidratos, ingestão hídrica. Ele precisa de diversos nutrientes para funcionar, te entregando todo dia uma qualidade de vida. A partir do momento que você ajusta os seus hábitos alimentares com a funcionalidade do seu corpo, ele vai te entregar um dia a dia mais pleno, um dia a dia mais produtivo. Como é de costume aqui no canal, fazemos essa jornada no passado para entender como adaptamos e entendemos o nosso comportamento em nossos dias. Acontece que a obesidade tem aumentado em passos largos na nossa nova sociedade. Vivemos momentos de altas produções industriais, pós-revolução industrial, onde a sociedade, de uma forma geral, adaptou novos hábitos alimentares. Elevamos o consumo de açúcar, dada a facilidade de encontrar alimentos de fato muito calóricos, passamos a ingerir esses alimentos no nosso dia a dia, passamos a ter acesso a diversos alimentos. E também relacionado ao nosso dia a dia corrido, acaba que essas soluções com mais facilidade de acesso e também muitas das vezes com mais potência calórica ficam disponíveis para nós todos os dias. E aí, junto com isso, sentimentos, emoções e tudo o que a gente estudou até aqui no canal para poder entender como funciona a nossa mentalidade quando se depara com o emagrecimento, entendendo na nossa infância processos de adaptação nutricional que ocorrem já na nossa primeira infância, a gente começa a entender um pouco mais e ter maiores aliados no combate à obesidade e também favorecendo mais informação ao emagrecimento. Entendendo que a gente está nesse momento, nós precisamos tomar alguns cuidados com a nossa saúde, pois não podemos deixar com que esses índices cresçam de forma exponenciais. Devemos cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos processos e dos nossos hábitos alimentares. Devemos também incluir atividades físicas no nosso dia a dia para que o sucesso no emagrecimento seja mais favorável. Existem 3 pilares principais que a gente deve considerar quando o assunto é emagrecimento. Nós temos a nossa taxa de metabolismo basal, a carga calórica de cada alimento
e também um índice de atividade física. Lembra que eu falei no segundo vídeo do nosso canal que você tem que ir ao médico? E às vezes você tem algum gap relacionado ao seu metabolismo que você precisa tratar antes de mais nada. Com relação ao nosso metabolismo basal, essa taxa que vai calcular o quanto de energia o nosso corpo consome somente para se manter vivo. Esse gasto calórico acontece de forma natural, a gente não tem controle sobre ele. Com relação à alimentação e o valor calórico do alimento associado ao metabolismo basal, nós vamos entender qual é o coeficiente de queima de gordura do nosso organismo. Ou seja, eu tenho um índice de queima de gordura e tenho uma ingestão calórica. Eu preciso, para emagrecer, ingerir menos caloria do que eu gasto para que eu consiga fazer essa queima de gordura. Imagina o seguinte, imagina que o seu corpo é uma indústria, é uma manufatura, um chão de fábrica. A qualidade da matéria-prima que você consome faz com que o produto final seja de qualidade ou não. E é muito interessante pensar que para uma indústria a gente precisa e pensa sempre na melhor qualidade de matéria-prima e às vezes para o nosso corpo não. A sua usina, o seu corpo, ele começa a funcionar desde a visão. Quando você bate o olho no alimento ali já te traz informações e é nesse sentido que esse canal quer te preparar. Para que você tenha informações desde o seu campo visual, entendendo qual é a qualidade da matéria-prima que você está ingerindo aqui na sua indústria, para que ela faça os processos e te entregue um produto final mais bem acabado. E associado a isso, vimos nos outros vídeos que associado ao olfato e ao paladar, decorrente da nossa infância, de experiências, a gente também começa a fazer um trabalho de alimentação já também quando a gente sente o cheiro e começa a tocar o nosso alimento. Eu vou ser repetitivo. Por isso é importante escolhermos melhores matérias-primas para que nossa fábrica funcione melhor. A primeira digestão já acontece aqui na nossa boca, com a saliva. E ali o nosso corpo já começa a receber aquele alimento e distribuir ele da forma mais adequada possível. Lembrando que o nosso corpo, sendo essa usina, sendo esse chão de fábrica, ele vai também preparar um estoque de energia para que ele consuma eventualmente em outros momentos. E por ser muito esperto, associado aos hábitos de alimentação que a gente acaba não tendo de uma maneira saudável, ingerimos muitas calorias por dia e o nosso corpo armazena toda essa energia em forma de gordura para que ele queime posteriormente. Para ser eficaz o processo de emagrecimento, a gente tem que revisitar nossa cozinha, igual mencionamos aqui no nosso canal, incluir atividades físicas para que o nosso corpo consiga acessar esse estoque de energia e fazer com que esse estoque de energia seja consumido para o metabolismo basal e também a inclusão de atividade física para a gente acelerar esse processo de emagrecimento. Ajustando a nossa ingestão calórica, ajustando o nosso coeficiente de atividade física, a gente começa a preparar essa usina para que ela queime gordura. E é assim que funciona. Simples assim. Por isso que quando a gente seta a expectativa em alternativas mais rápidas relacionadas ao emagrecimento, a gente vai se frustrar sempre, porque não é assim que o seu corpo funciona. Lembra do universo, seu corpo é uma máquina perfeita, ajustada e precisa de cuidados. Então, entendendo o que ela precisa, a gente consegue fazer com que estímulos adequados sejam realizados para que você tenha acesso à saúde e também no progresso do emagrecimento. Mas não vai funcionar de maneira muito rápida. E se você também começar a iniciar uma dieta restrita de uma maneira muito abrupta, o seu corpo também não vai entender muito bem o que você está querendo. Ele vai entender que existe um princípio de escassez e possivelmente ele não vai controlar bem ali esse processo. Esse processo só vai te atrapalhar e você possivelmente vai ter reganho de peso. É muito mais importante, mais eficaz colocar em uma trilha de bons hábitos os nossos processos de alimentação para que o nosso corpo entenda o que a gente está querendo dele e produza os resultados que a gente imagina. E uma informação que é muito importante, ao passo que você restringe muito a sua alimentação e isso se torna uma constante na sua vida, o seu corpo entra em processos de homeostase. Ele vai se acostumar com a baixa ingestão calórica e você vai ter que comer cada vez menos para ter sucesso no emagrecimento.
E um outro erro muito clássico é você pegar uma indústria que estava parada com um estoque muito elevado e colocar em uma produtividade muito grande repentinamente. O que eu quero dizer com isso? Muita gente sai por aí investindo demais em atividades físicas de alto impacto e esquecendo que o seu corpo ainda não está preparado para ter acesso a uma atividade como essa. Lembra que é um processo, é uma indústria. Com o tempo ele vai melhorando e você vai incluindo intensidade. Lembra que a atividade física também aumenta o apetite. Se você não estiver preparado para fazer atividades de alto gasto calórico e associado a isso um aumento de apetite, você possivelmente vai comer mais. Então, não é bem por aí. Devemos incluir atividades físicas e práticas lineares no nosso dia a dia, e é muito bom e muito importante que você tenha um profissional de educação física te acompanhando, para que você não tenha lesões e saiba o que de fato o seu corpo precisa naquele momento. Porque muitas das vezes a gente está na academia e percebe que muitas pessoas não têm a condição nem mesmo na postura, saber como é a postura básica do corpo. E o que leva a gente à nossa provocação de hoje? Eu te provoco a observar melhor os alimentos que você consome, observar quais são os sinais que a sua indústria tem te mostrado, quais são os indicadores que ela tem te trazido na sua vida, se você sente dores, se você tem algum índice de cansaço elevado, estresse, tudo isso está relacionado à alimentação e à prática de atividade física. Antes de mais nada, como primeiro passo para o emagrecimento, olha o que você está ingerindo e tenta entender o que você está absorvendo no seu corpo e no seu organismo. E aqui nesse canal a gente vai trazer informações de como aplicar isso no seu dia a dia de maneira facilitada, com ajustes adequados para que você tenha os resultados que você espera. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o comentário, ativar o sininho, enviar esse vídeo para um amigo e te vejo no próximo vídeo.